A Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como está a sua fé? Reflita com a gente no vídeo de hoje. E antes de começarmos, queria te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Bom encontro! Olá, amigos. No último dia 13, último domingo, a comunidade Encontro completou 5 anos. Celebramos a ceia do Senhor nos nossos lares, ouvimos histórias do coração, daquilo que Deus está fazendo e que pessoas vêm experimentando com Jesus nestes 5 anos da história da comunidade. Eu quero agradecer pelas muitas manifestações de carinho que chegaram a nós, pelas orações de vocês pela comunidade, pelas palavras de apoio e encorajamento. Graças a Deus, nesse período de pandemia e isolamento social, aprendemos a ser uma comunidade fora dos templos e chegamos muito longe. Diversas pessoas em diferentes lugares do Brasil e do exterior acompanham a comunidade, nossas mensagens e programações, o que muito nos alegra. Muito bom estar e contar com todos vocês. Uma das coisas que marcou a nossa celebração do aniversário foi a música Meu Universo, gravada em conjunto pelos nossos músicos com o cantor PG. Vamos ver mais uma vez? Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim entregar. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que
Eu estava conversando com alguns amigos sobre os acontecimentos desses últimos meses. Quem diria? Nenhuma previsão em relação a 2020 sequer podia sonhar o que esse ano tinha reservado para nós. Ninguém podia imaginar. Algumas previsões dos astros até diziam que por causa do número do ano 2020, esse ano seria um ano perfeito. Doce ilusão. De qualquer modo, tomara que tenhamos aprendido que é melhor confiar em quem criou os astros do que nos astros. Eu acompanhei nas últimas semanas uma pesquisa muito interessante. A pesquisa tentou perceber e levantar com que as pessoas estão ocupando os seus pensamentos neste período, em que elas estão pensando. O resultado da pesquisa para mim foi surpreendente. 80% das pessoas estão ocupadas pensando ou no passado ou no futuro. Apenas 20% está pensando no presente. Isso tem consequências. Quando pessoas ocupam o seu pensamento com o passado, facilmente o lamento torna-se a marca de suas vidas. Lamento e amargura. Quando, por outro lado, as pessoas concentram seu pensamento no futuro, elas normalmente são tomadas pela preocupação e pela ansiedade, que podem adoecer. E se o nosso pensamento estiver focado no futuro ou no passado, a conclusão lógica é que a gente esquece de viver o presente, que é onde estamos. Como enfrentar as derrotas do passado e as incertezas do futuro, vivendo o presente de uma forma plena? Uma das biografias de Jesus, que encontramos na Bíblia, foi escrita por um dos seus discípulos chamado Mateus. Ele tinha atrás de si um passado muito pesado. Como cobrador de impostos, ele havia se envolvido em diferentes práticas de corrupção e desvio de recursos. Por conta disso, ele acumulou inimigos e vivia diante de um futuro totalmente incerto. No meio desse dilema, ele é encontrado por Jesus, sentado no escritório onde cobrava impostos, pensando na vida, no passado e no futuro. Atendendo ao convite de Jesus, ele começa a caminhar com Jesus e caminha com ele por 3 anos, período no qual a sua vida ganha uma nova perspectiva. Literalmente, caminhando com Jesus, ele é salvo da prisão do passado e da ansiedade do futuro. Muitos anos mais tarde, já como uma nova pessoa, ele escreve aquele livro que nós conhecemos na Bíblia como o Evangelho de Mateus. E ali, entre outras coisas muito importantes, ele descreve o segredo para uma vida bem-sucedida. Ele descreve 5 momentos, 5 situações diferentes, vivenciadas por ele e seus amigos com Jesus, onde o Senhor aponta para o segredo da vida. A primeira delas, encontramos em Mateus capítulo 6. Os discípulos estão ansiosos e preocupados com o futuro. O que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? E Jesus, pela primeira vez, diz aquela palavra que vai aparecer mais 4 vezes no Evangelho. Homens de pequena fé. E Jesus diz: se Deus veste a erva do campo, que hoje floresce e amanhã murcha, se Deus não deixa as aves do céu passar necessidade, quanto mais a vocês. Vejam, Jesus não está repreendendo os discípulos por causa da sua pequena fé. Mesmo porque em outro lugar, ele diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, já seremos capazes de mover montanhas. Mas o que Jesus está dizendo é: usa a fé que você tem, seja grande, seja pequena. Põe ela em prática. Ponha em prática a tua confiança em Deus, diante das ansiedades e diante das preocupações da vida. Porque sem fé, sem graça. O que é que preocupa você? Você pode confiar naquele que cuida até das plantas e dos pássaros. A confiança em Deus cria um ambiente, um universo completamente novo e diferente em nossa vida. A segunda passagem nós encontramos em Mateus capítulo 8.
Jesus e seus discípulos estão em um barco no meio de uma tempestade. O medo toma conta deles, enquanto Jesus dorme no fundo do barco. Quando os discípulos acordam Jesus apavorados, ele diz para eles: por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? O que é que ele está dizendo para eles e para nós? Quando vierem as tempestades da vida, quando o medo bater na tua porta, não importa o tamanho da tua fé, usa a tua confiança em Jesus para enfrentar as diversidades. Onde está Jesus? Seja diante das preocupações ou do medo, se cria um novo ambiente, um novo universo, porque Ele está lá. Confia nele. Fé não é só para ser vivida dentro da igreja, mas para ser exercitada na vida. Sem fé, sem graça. A terceira passagem, em Mateus capítulo 14. Os discípulos de novo estão num barco em meio a uma tempestade, desta vez sem Jesus. No meio da noite, Jesus vem ao encontro deles andando por sobre as águas. Com medo de que fosse um fantasma, Pedro diz: se és tu, Senhor, manda eu ir ao teu encontro também andando sobre as águas. E Jesus diz: venha. Pedro, que era um pescador experiente, está diante de algo completamente novo, que ele nunca tinha feito, evidentemente. E enquanto ele vai andando sobre as águas, olhando para Jesus, tudo ok. Mas quando ele olha para as ondas e para a tempestade, ele afunda. E o que Jesus lhe diz? De novo aquela mesma palavra: homem de pequena fé, por que duvidaste? O que é que Jesus está dizendo para ele e para nós? Quando você em sua vida estiver diante de algo novo, algo que você nunca precisou fazer ou enfrentar, algo que assusta, você não está só. Você não precisa enfrentar sozinho. Eu estou lá, é o que Jesus diz. Confia em mim. Coloca a tua fé em prática, na vida, onde você estiver. A presença de Jesus cria um novo ambiente, cria um novo universo, marcado por este relacionamento íntimo de fé e de confiança entre Jesus e a gente. Porque sem fé é sem graça. A quarta passagem encontramos em Mateus capítulo 16. Jesus e seus discípulos haviam ido para um lugar distante e, por incrível que pareça, esqueceram de levar o pão. Um esperando pelo outro, e acabaram ficando sem pão. E se levantou entre os discípulos uma discussão. E qual foi a palavra de Jesus? Por que vocês discutem entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? O que é que Jesus está dizendo para eles e para nós? Em situações inesperadas da vida, quando em que enfrentamos questões que fogem ao nosso controle, lembra de Jesus. Ele é aquele que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Coloque a sua fé na prática, na vida, diante das ansiedades, nas tempestades, diante de situações novas, diante do inesperado, enfim, sempre. Fé não é para ser tirada do bolso apenas quando estou na igreja, mas fé é uma relação que se cria entre Jesus e eu, e quando essa relação se cria um novo ambiente, um novo universo, um novo jeito de viver. Sem graça, meus amigos, sem graça dele, não há fé. E a quinta e última passagem, Mateus capítulo 17. Um pai se aproxima de Jesus, apresentando seu filho possuído por um espírito mau. Os discípulos não conseguiram ajudar aquele menino. Quando os discípulos perguntam por que eles não conseguiram ajudar, Jesus dá a mesma resposta: por causa da pequenez da vossa fé. E ele complementa: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês irão transportar montes. O que é que Jesus está dizendo? Fé em ação. Aproveita a oferta e a oportunidade que ele nos oferece
de viver uma relação de confiança, de fé com Jesus. Confia nele. Independente da situação em que você estiver, confia nele. Porque sem fé é sem graça. Mas a fé, meus amigos, não é fruto do nosso esforço e energia. A fé é um presente para quem ouve a Deus. E você pode pedir por essa fé. E Deus procura pessoas que queiram viver pela fé, que queiram viver nesta intimidade, que queiram viver nesta confiança a Ele em todos os ambientes e setores da vida. Assim, Jesus espera que a médica e o dentista vivam em seus consultórios. Ele espera que o pedreiro viva desse jeito enquanto constrói, como se estivesse fazendo para Deus. Jesus espera que a advogada viva pela fé no seu escritório. Assim, o eletricista, a manicure, o síndico do prédio, o frentista do posto, a dona de casa, o bancário, vivendo pela fé. Também o fazendeiro, enquanto lida com seus ajudantes, mas também no modo como lida com a terra e maneja a floresta. Ou a professora, enquanto ensina, o funcionário público, que serve ao público e não se serve do público. Viver pela fé, num novo universo. Essa é a proposta e essa é a oferta de Jesus. O que eu faço com isso? Cuida do teu passado. Mário Quintana, o poeta, nos alerta dizendo: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Deixa Jesus fazer com o teu passado, se ele te atormenta ou atrapalha, aquilo que ele fez com o passado de Mateus. Literalmente, Jesus curou Mateus do seu passado. Gandhi nos alerta dizendo: o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Por isso, pois, viva o presente pela fé, na presença de Deus. Fé e confiança na prática, na vida, em todas as situações e momentos. Sem fé, sem graça. Com fé, com graça. Com graça, com a graça de Deus. Com fé. Exatamente isso que a canção Meu Universo, do cantor PG, que nós cantamos aqui no início, expressa. Na realidade, aquela canção é uma oração. E eu gostaria de convidar você agora para nós concluirmos justamente orando as palavras desta canção. Elas vão estar aí na tela e se você estiver à vontade, quiser orar juntos em voz alta, você pode fazer como achar melhor. Vamos orar. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te apenas um dia da semana. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto. Amém. O que você achou dessas 5 situações que Jesus nos ensina sobre fé? Se você curtiu, aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que talvez queira ouvir essa mensagem. Boa semana!